esse é o lançamento imobiliário, para quem puder ver, exatamente no local onde o prédio pegou fogo. Ali onde está aquele círculo vermelho é o local do prédio que não existe mais. Então, falando assim, eu fico pensando, isso é coincidência? Que é uma região muito valorizada de São Paulo. Sim. Olha, Léo, eu estava falando ontem, às vezes as pessoas não participaram ontem, não escutaram. O governo de Londres, há uns anos atrás, fez exatamente a mesma coisa. O que acontece? Tinham determinadas pessoas pobres dentro da cidade, porque Londres, assim como São Paulo, cresceu em determinado momento, tinha pobreza também. As pessoas pobres foram removidas, e foram removidas de forma obscura. No momento inicial, eles chegavam e faziam propostas. Olha, eu pago 5.000 libras na sua casa para você rapar fora. Pior, primeiro eles mandaram a prefeitura mandava inspetores para entrarem nas casas das pessoas e declararem as casas como favelas. Eles chegavam, olhavam com a pranchetinha, anotando e condenavam tudo e falavam, é favela. No segundo momento, porque era favela, tinha que sair do centro de Londres, eles chegaram no processo de desocupação. Então eles chegavam para as pessoas e falavam, olha, eu dou tanto na sua casa, 5.000 libras, que era o preço. As pessoas ou vendiam ou não aceitavam esse valor. Quando as pessoas não aceitavam, você sabe o que eles faziam? Eles compravam, por exemplo, as casas do lado, eles destruíam todas as casas do lado e as pessoas ficavam morando no meio dos escrombos, sem água, porque você destruiu o encanamento, sem luz, porque você destruiu a infraestrutura de rede hidráulica, e o esgoto transbordando, porque você quebrou tudo e o esgoto não tem mais escoamento. Ou seja, tornava a casa inabitável. É isso que você está falando, lembra muito a história daquele filme Aquários, brasileiro, que foi premiado, né, que a Sônia Braga fez um protesto contra o golpe, que é justamente uma história de resistência à destruição imobiliária. Quem quiser entender o que está acontecendo na cidade de São Paulo e quem quiser entender o drama que o povo do MSTS está passando, assistam o documentário A História Escondida de Nossas Ruas da BBC, né, da BBC de Londres. Eles contam exatamente como a prefeitura naquela época foi covarde, expulsou as pessoas e, mais interessante, eles provam que os argumentos usados pela prefeitura para condenar aquelas casas eram argumentos forjados, porque hoje veio tudo à tona. Então, isso é uma estratégia. Quando a gente vê uma coisa completamente nova, a gente cria teorias da conspiração, a gente olha e fala, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, quando a gente vê uma estratégia que é recorrente nos países que adotam políticas liberais, o que a gente faz é falar, olha, a mesma receita de bolo que estava sendo utilizada em Londres, agora está sendo utilizada na cidade de São Paulo. Agora, o que me deixa pasmo, Léo, é imaginar que nós conseguimos chegar ao ponto em que a sociedade brasileira está assinando abaixo disso. A sociedade brasileira ela foi apodrecida a certo ponto de pensar, olha, quer saber de uma coisa? O pessoal do MSTS tem que morrer mesmo porque não estão querendo trabalhar. Não é porque não tem oportunidade de trabalho, não, é porque não estão querendo trabalhar. Isso é o ponto de vista das pessoas que foram doutrinadas por grupos de ódio, como por exemplo, MBL, vem pra rua, essa turma aí, e inclusive o Bolsonaro. Para abrir um parêntese saindo completamente do assunto, ontem eu vi um vídeo que eu fiquei pasmo. Um cara fortão chegou perto de um homossexual completamente frágil, espancou o cara e bateu. Segundo o cara fortão, que é com certeza eleitor do Bolsonaro, aquele homossexual teria cantado uma música de funk e a filha dele ouviu. Você entendeu? O cara tava na padaria, Léo, porque ele cantou uma música de funk e a música de funk tinha alguma coisa que o cara achava que a filha de 4 anos dele não podia escutar, ele espancou o cara. Isso tudo é resultado de uma campanha de ódio no Brasil, de uma campanha para produzir esse tipo de coisa, produzir essa reação de intolerância, essa reação de espancar as minorias, uma reação muito perigosa de colocar a mulher de novo dentro da cozinha, porque colocar a mulher de novo dentro da cozinha é uma forma de você criar uma falsa impressão de que o desemprego diminuiu e criar um escravo para as grandes empresas. Isso é estratégico, parece que não é, mas isso é estratégico, porque no momento que você coloca a mulher de volta na cozinha, o que acontece é que aquela mulher, ela faz o trabalho pro marido e o marido é o único que recebe. Então, ela que estava no mercado de trabalho antes, agora vai criar condições para que o marido possa trabalhar 12 horas por dia, porque agora a gente já tem isso possível no Brasil. Então, ela está lavando roupa, fazendo comida para que o cara possa trabalhar 12 horas por dia, ganhando o que ele ganhava trabalhando 6 antes. Então, é todo um esquema não apenas para levar nossos recursos naturais, é para apodrecer a sociedade e fazer essa sociedade ser tão conflituosa a ponto de nunca entrar no eixo, para nunca recuperarmos o crescimento econômico. E por que eles não querem que a gente recupere o crescimento econômico? Se a gente tem um crescimento econômico, a gente vira indústrias.
e vamos ser concorrentes deles. Então, o que os Estados Unidos pensam? Se o Brasil tem paz, o Brasil vira concorrente nosso. Agora, se o Brasil está sempre em guerra civil, sempre em guerra popular, eles vão virar fornecedores de matéria-prima para a nossa indústria. Então, é toda uma política de apodrecimento social para criar intolerância, para criar esse clima de ódio, para que eles possam utilizar a sociedade brasileira como escravos, produtores de matéria-prima. Eles não querem nossa indústria, eles não querem o Brasil grande, eles querem o Brasil produzindo apenas matéria-prima. Mas para a gente falar aqui sobre o incêndio, né? O secretário de Segurança já falou que foi um curto-circuito, tem a explicação. Já estão dizendo que o prédio ao lado também pode desabar. O Bruno Covas, que é o prefeito, já está falando em 70 prédios eventualmente condenados. E aí, coincidentemente, se a gente puder voltar à imagem, você já tem os abutres do mercado imobiliário preparando seus lançamentos. Eu quero entender. O cara falou que foi um curto-circuito. Quinto andar do prédio. E aí o prédio vai dar lugar a este prédio aí. Tá, o cara falou que foi um curto-circuito. Agora eu posso falar aqui com toda sinceridade como engenheiro eletricista? Por favor. É muito difícil um curto-circuito levar algum material ao ponto de combustão. É possível, mas é muito difícil. Agora, eu vou te falar agora como inspetor, porque eu trabalhava como inspetor na Inglaterra. Depois daquele incêndio, é impossível diagnosticar o problema como sendo curto-circuito, porque qualquer tipo de prova fática de que houve um curto-circuito queimou junto com o prédio. Aí eu pergunto, de onde que eles tiraram que foi curto-circuito? Não, eu quero saber, com toda a sinceridade, de onde que eles tiraram que foi curto-circuito, sendo que qualquer forma de fazer uma perícia naquele local foi destruída pelo próprio incêndio. Ou seja, já estão começando a criar factoides. Por quê? Porque eles querem falar que foi curto-circuito para já utilizar esse gancho para condenar todos os prédios que eles querem desocupar. Olha, por causa do risco de curto-circuito, vamos tirar todas as famílias daqui. Pode ter sido curto-circuito, mas não tem como diagnosticar isso. Ou seja, ele não poderia dar essa... De forma alguma, porque como que ele vai diagnosticar que foi um curto-circuito se ele não tem a mínima possibilidade de chegar lá e ter provas e ter evidências de que foi um curto-circuito? Ele quer criar um factoide para já criar uma ponte para ele começar a desapropriar outros prédios. Para falar, olha, todas as instalações elétricas aqui estão com risco, então por causa disso a gente tem que expulsar vocês. Eles não conseguiriam tirar as famílias lá de dentro porque o local está cumprindo uma coisa que é muito importante, já, gente. Função social da propriedade. A propriedade no Brasil, ela não é simplesmente para estar num cartório como sendo de alguém, como sendo de um Temer, do Michelzinho Temer, não. A propriedade tem que cumprir a função social, está na Constituição de 1988. É por isso que a gente é um Estado democrático de direito, é porque a gente tem todos os princípios de democracia no Brasil. Um deles é a função social. Se o prédio está abandonado, não está cumprindo a função social, gente foi morar lá dentro, agora ele está cumprindo a função social. Então eles não podem chegar lá e arrancar as pessoas, se bem que podem, porque agora o judiciário já não julga conforme a lei, conforme a Constituição. O judiciário agora julga conforme o poder aquisitivo. Mas enfim, é muito difícil chegar lá e arrancar as pessoas de dentro de um prédio que está cumprindo uma função social. Então agora eles não vão mais utilizar o argumento de retirar as famílias lá de dentro por causa do fundamento da propriedade. Pra vocês entenderem. Com esse papo, com esse incêndio, esse papo de que foi curto-circuito, eles não vão mais se aproximar dos prédios para arrancar as pessoas lá de dentro falando que aquilo é invasão. Olha, eu preciso tirar você daí que você está invadindo aquilo que não é seu. Função social da propriedade. Pode não ser deles, mas porque não estava cumprindo a função social, estava abandonado, o povo foi lá para dentro, começou a usar e agora está cumprindo a função social. Não, eles criaram agora um argumento muito forte, porque agora eles vão se aproximar dos prédios para expulsar as famílias e vão falar, nós precisamos tirar vocês daí de dentro para o bem de vocês. Ou seja, vão usar o argumento de um estado de necessidade, vão usar um argumento de que é um local perigoso para as famílias e assim eles conseguem alcançar o mesmo fim que eles estariam tentando na justiça, a desapropriação. Ô, Léo, tem uma notícia importante que chega do Supremo Tribunal Federal, que é o fim do foro privilegiado, que era